Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, em nome da editora Sai Digital. Sejam todos bem-vindos, mais uma aula de História. Vamos trabalhar o movimento republicano no Brasil, a queda da monarquia, fim do segundo reinado, implantação do período republicano, criação de um Estado republicano, golpe de Estado militar, inclusive, em 1889. Embarquem nessa, vamos junto e, poxa, bom estudo para todos nós. Vamos lá para vocês, primeiro slide. Quem mantém Dom Pedro II no poder? Que estrutura hierárquica mantém e funciona no Império? Dentro do nosso, enfim, do nosso universo histórico, dos livros de história, falamos que Dom Pedro II tinha uma espécie de um tripé de sustentação do Dom Pedro II. Esse tripé é da seguinte maneira. Vamos pensar aqui, Dom Pedro II está no poder. Na parte alta aqui. Ele tinha, então, um sistema social, religioso, militar, econômico, político que mantém ele no poder. Primeiro fator, a Igreja Católica dava suporte religioso, social, legitimando o governo Dom Pedro II, alianças e tudo mais. Já vou falar sobre o beneplácito, padroado, a interferência de Dom Pedro II, também dentro da Igreja Católica legitimando o governo Dom Pedro II. Segundo ponto, tripé Dom Pedro II era a elite rural, enfim, os donos de escravos, a força econômica, a força política que mantém Dom Pedro II no poder. Terceiro, a força militar e, curiosamente, não por acaso, depois que a elite rural escravista, até é importante colocar aqui, escravista, a partir do momento que Dom Pedro II, ou melhor, sua filha, Princesa Isabel, mas claro, com o aval do pai, em 1888, assina a abolição da escravidão, a Lei Áurea, um ano depois, não por acaso a elite para de apoiar, fala, mas por que eu vou apoiar? Você me fez perder propriedades, fez eu perder todo, como diz o outro, a minha mão de obra escrava, a minha propriedade, não vou mais apoiar você. Foi a elite rural deixar de apoiar em 1888 com a Lei Áurea, um ano depois, quem que desfere o último golpe contra o governo, quem que derruba Dom Pedro II do poder? O próprio exército. E curioso, ironicamente, maioria tudo inclusive monarquistas, amigos de Dom Pedro II, Deodoro da Fonseca, o principal líder do movimento republicano, é amigo de Dom Pedro II, frequentador da sua casa, inclusive avisa, olha, vai, não dá para segurar a galera, estão montando um golpe de Estado para implantar a República, melhor o senhor e a sua família, inclusive, saírem do Brasil. Nós vamos escoltar, vamos levar navios, vão tranquilo para Portugal, quem vai para a França, como diz o outro, né? O Conde de U com a Princesa Isabel, e o senhor que vai para Portugal, enfim, nós vamos fazer toda a escolta, vai ter até o momento da pomba, daqui a pouquinho eu falo a história da pomba saudade. Esse é o tripé de sustentação de Dom Pedro II. Vamos lá. Se fala muito que Dom Pedro II era um cara letrado, né, advogado, um cara estudado, não por acaso na frente do Museu Nacional, poxa vida, aquele que inclusive acabou assim, tendo um incêndio em 2018, né, há pouco tempo atrás, poxa vida. Na frente uma estátua de Dom Pedro II segurando um livro, porque realmente ele era um cara muito estudado, muito letrado, gostava de viajar pelo mundo. Nesse museu, inclusive do Rio de Janeiro, Museu Nacional, acabamos perdendo duas múmias que ele tinha ganhado de um califa quando ele fez duas viagens. Ele fez duas viagens, mas foi só uma vez que ele ganhou. De um califa, um governante no Egito, né? Tem a foto, inclusive, na frente das pirâmides, e ele ganhou essas duas múmias. Uma tinha sido aberta ao sarcófago, a outra estava lacrada. Claro que fizeram estudos, né? Jogaram. Hoje tem toda aquela, para ver se tinha uma questão até de ouro, o que era, se era só uma múmia, ou se tinha talvez alguma coisa mais importante, mas a graça é que aquele sarcófago nunca tinha sido aberto, e acabou sendo destruído e realmente nunca foi aberto. O sarcófago que nunca foi aberto, tá aí um tema de dissertação de mestrado aí. Ó, era um cara que tem um vasto registro de fotografia, adorava tirar foto, e isso nos ajuda bastante, né? A gente que trabalha com fontes, nós que trabalhamos com o passado, nós historiadores. É considerado um momento de muita liberdade de imprensa, por mais que ele tenha algumas características meio autoritárias, por exemplo, que ele continua mantendo o poder moderador quando aconteceu a independência do Brasil.
quando criou-se, tentaram construir a Estado-nação, dividiram naquele sistema iluminista, né, montesquiano, legislativo, executivo, judiciário, mas daí, ligeiro nem nada, o pai dele, Dom Pedro I, que proclamou a independência, o cara do grito, ele criou um quarto poder chamado poder moderador, que estava acima dos outros três poderes, só de uso do imperador, que ele poderia interferir e abdicar ou não, e dizer o que podia e o que não podia, sabe? Abdicar não, desculpe, poderia impedir uma lei, ou mudar, ou alguma decisão jurídica, executiva ou judiciária. Ele manteve o poder no Pedro II e é uma situação que era muito criticada. Inclusive, num outro movimento, a Revolução Praieira, em Pernambuco, foi um dos motivos a crítica contra o poder moderador de Dom Pedro II. E aí, nós temos nesse contexto social o poder moderador, é uma característica do governo Dom Pedro II. Houve a Guerra do Paraguai, prejuízos financeiros, fortalecimento do exército, não por acaso é o exército quem vai desferir o último golpe, derrubando Dom Pedro II. Uma média de 160 ou 200 mil soldados, acredita-se uns 70% eram escravos, com a promessa que quando retornassem ganhariam uma carta de alforria. Mas puxa, nós tínhamos quase 5 milhões de povos de africanos, enfim, de escravos trabalhando no Brasil, escravizados trabalhando no Brasil. O que foi 160 mil? O que foi 50 mil? Mas dá a diferença. Foi semeada a ideia de uma liberdade e começa a criar conflitos, inclusive conflitos sociais, discrepância. Por exemplo, um soldado negro acabou de ganhar a carta de alforria, voltou da Guerra do Paraguai, poxa, esse teve sorte, não foi um dos 60 mil que morreram na guerra, retorna, pisa como diz o outro, na fazenda, no engenho, pega a mãe ali ainda como uma escrava, sendo chibatada, né, ali no Pelourinho, como diz o outro, sendo judiada, mas ele é livre, fardado, vai exigir respeito. Como é que fica a situação? Então assim, começam a acontecer essas coisas. Eu dei um exemplo hipotético, né? Não por acaso esse exemplo hipotético é baseado numa charge muito famosa do século XIX, um soldado negro brasileiro voltando da Guerra do Paraguai, vendo a mãe dele sendo chibatada no Pelourinho, assim, né, no tronco. Então, assim, é isso que eu estou dizendo dessa dicotomia, está batendo situações que não estão encaixando mais, sabe? Então, o processo de abolição da escravidão, vou trabalhar nessa aula com vocês, acontece no segundo reinado, o fim da escravidão no Brasil, então, né, é um processo, não é de um dia para o outro. Podemos começar, inclusive, com a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu os navios negreiros, né, estancou a vinda de escravizados africanos vendidos aqui no Brasil com seus tumbeiros, né, aqueles navios negreiros, e a mortandade, a crueldade deles trazendo pessoas acorrentadas no porão. Vamos lá! Ideias libertárias do século XIX também estão chegando, ondas revolucionárias, movimentos liberais, movimentos nacionalistas, movimentos republicanos, como foi a Revolução Praieira em Pernambuco, criticando o governo Dom Pedro II, pensando numa sociedade republicana, movimentos iluministas. E são coisas assim que a gente fica pensando, que não batem mesmo, né? Coisa do Brasil mesmo. Dom Pedro II, ele é maçom. Maçonaria, a loja maçônica não podemos pensar numa instituição filosófica, extremamente discreta, já foi mais secreta, hoje está mais discreta do que secreta, e as lojas maçônicas teve um papel fundamental na independência, na formação do Estado Nacional Brasileiro. A independência do Brasil foi assinada dentro de uma loja maçônica no Rio de Janeiro. Dom Pedro I é maçom, Dom Pedro II também era maçom. E a maçonaria tem ideias iluministas antimonárquicas. E é engraçado você imaginar que Dom Pedro I e Dom Pedro II, dois monarcas, são maçom. Extremamente contraditório. E aí, nós temos intelectuais radicais, temos os chamados movimentos abolicionistas, principalmente pessoas mestiças, filhos de ex-escravos, que se formaram, estudaram, e pessoas que começaram a escrever, intelectuais que começaram a escrever contra a escravidão e associar a escravidão com Dom Pedro II. Olha, só vai acabar a escravidão no Brasil só vai acabar a escravidão no Brasil acabando com Dom Pedro II, acabando com o segundo reinado.
de certa maneira, foi ao contrário, né? Olha, acabando com a escravidão, nós vamos acabar com Dom Pedro II. Foi ao contrário, né? Esperavam que acabar com Dom Pedro II, acabaria com a escravidão. Aconteceu que, com a abolição da escravidão, ele perdeu o apoio, caiu o governo. Foi ao contrário. Questão religiosa, principalmente por causa da questão da maçonaria. Entrou em conflito com o Vaticano. É uma situação lá na Itália, as lojas maçônicas, mas respingou no Brasil e a igreja proibiu padres religiosos, bispos, de continuar frequentando as lojas maçônicas, né, a Irmandade. Resultado, Dom Pedro II ficou nessa situação bamba, porque realmente tinha muitos padres, inclusive bispos nomeados por ele, por causa do poder do padroado. Aqui nós vemos uma forte aproximação entre governo Dom Pedro II, entre igreja e governo Dom Pedro II, porque ele podia nomear, ele nomeava padres, párocos e bispos com esse poder imperial dentro da igreja, um poder político dentro da igreja. Isso aí é uma herança que eles ganharam desde 1500, junto com a colonização, com aquela aproximação, aliança. Olha, vamos colonizar. Vocês querem aproveitar e catequizar os índios? Vamos fazer uma aliança. Então veio junto no pacote esse poder imperial aí. Beneplácito, aí como resposta, eu posso nomear párocos e bispos, mas em contrapartida eu sou obrigado a pagar os salários dos religiosos nessa época. Questão religiosa, o padroado surgiu na época da colonização, o professor Roberto explicou, a igreja passou a criticar as ideias liberais, e falar em ideias liberais é falar em maçonaria. A maçonaria era uma defensora das ideias liberais, burguesas, republicana. Então começou a ter uma situação... E assim, a igreja não criticava só o liberalismo. Ela criticava o racionalismo, o marxismo, então, imagina, o socialismo e também nessa esteira, né, o grupo da Irmandade, na maçonaria, né? Uma instituição mais filosófica, onde eles se encontram, extremamente masculina, né? Com participações, assim, principalmente depois da Revolução Francesa. Não temos assim muito... acredita-se que o iluminismo, inclusive, foi a semente da maçonaria, né? É uma instituição assim, filantrópica, que atua diretamente em doações, ajudando outras instituições. Tem uma questão assim de uma espécie de uma triagem, você tem que ser convidado para entrar. Eles têm todo o modelo de uma tradição, são extremamente conservadores, inclusive, por exemplo, homossexuais, eles não deixam entrar dentro da maçonaria, né? Eles optam por homens héteros, e principalmente que têm uma ideia de família, né, de ideais, de valores, enfim, tradicionais. É uma característica da maçonaria também. Claro que tem tudo uma super demonização. Não sei até que ponto não tem uma relação com isso daqui. Já pensei sobre isso, mas preciso de fazer mais estudos, precisamos entender um pouco mais, achar historiadores mais especialistas na área da história da maçonaria, mas que, assim, já ouvi falar de sangue de bode, como diz o outro, né? Assinar o pacto com o demônio, já ouvi de tudo dentro da maçonaria. Nunca vi isso, falar bem a verdade, mas que realmente tem uma demonização, né, e muito mito, né, muitas teorias conspiratórias e tudo mais, né? Dá para se divertir com os Assassin's Creed, que fica mais divertido também. E aí? Questão religiosa, papel da maçonaria, o professor falou, Independência do Brasil, assinada dentro de uma loja maçônica no Rio de Janeiro. Dom Pedro II é maçom, muitos padres e bispos também eram. Proibido religiosos maçom, a igreja, direto do Vaticano veio isso, e a igreja rompeu com Dom Pedro II, que ele não quis deixar de ser maçom, e inclusive ele continuava tendo as suas relações sociais com a maçonaria e com os religiosos. E essa situação entrou em conflito, resultando na primeira queda. A igreja deixa de apoiar Dom Pedro II, dá uma balançada no tripé, mas ele ainda tinha os dois poderes. Aqui cai, em 1888, quando é abolida a escravidão, aí ele tirou e falou, então não tem para que ficar apoiando esse cara mais. Aí, claro, quem que vai dar o golpe? Exército. 1889, e a data simbólica do 15 de novembro, poxa vida, deixa eu terminar rapidinho falando sobre a Pomba Saudade. Aí tinha todo o momento de saída, né, como diz o outro. Deixa eu até voltar aqui no slide. Pegaram uma comitiva, avisaram
Deodoro da Fonseca na próxima aula. Não perca a continuidade dessa aula. Dom Pedro II, Marechal Deodoro da Fonseca, né? Ele que lidera o movimento republicano, avisou Dom Pedro II, olha, Dom Pedro, comitiva, nós vamos escoltar vocês com os navios, leve toda a tua corte, leve todos os seus parentes, porque a gente tem medo de acontecer algum conflito, alguma resistência, ou alguém acusar alguém na tua família que está conspirando contra a República, contra os militares, então a gente prefere que todos saiam. Foi até um decreto criado, na próxima aula eu mostro para vocês. Aí teve a história da Pomba Saudade. Diz que saíram ali do Rio de Janeiro, era a capital do Brasil, né? Partiram todo o litoral, tinha toda uma comitiva, onde eles passavam, faziam uma espécie de uma despedida. Aí quando chegaram em Fernando de Noronha, era o último espaço, o último reduto do Brasil. Chegaram Dom Pedro II, Dom Pedro II, isso aqui é uma pomba, tem no pezinho dela escrito assim, saudade, o senhor vai tirar, vai soltar ela, dizendo que é a última saudade do Brasil, da família de Bragança, e daí nós vamos tirar uma foto e bater palmo pro senhor e tudo mais. Só que deram a pomba errada, deram a pomba com as asas cortadas. Pensa a cena. E você tá duvidando de mim? Bota no YouTube. No YouTube não. Bota na internet aí. Pomba Saudade. Olha o que aconteceu. Pomba Saudade, Dom Pedro II. Na hora que ele solta, viram que a pomba estava errada. Estava com as asas cortadas, não voou coisa nenhuma. Ele jogou praticamente a pomba. Caiu no mar. A pomba se afogando, como diz o outro. Aquele silêncio, né? Ficou todo mundo assim. Eita, e agora? Aí sempre, claro, tem um puxa-saco, né? Começa a bater palma. Viva Dom Pedro II! Aí todo mundo, viva! E aquela cena, a pomba morrendo afogada, o pessoal olhando assim, viva, viva! Pomba Saudade! Pomba Saudade, eu termino com essa brincadeira. Não é, isso é verdade, não é brincadeira, coisa, é uma tragédia, tinha que ser. Obrigado a vocês, e como sempre a gente termina a nossa aula aí. Não perca, duplinha essa aula, hein? Essa é a primeira parte. Foco no estudo, meninos e meninas. Força, fé no coração, até a próxima. Valeu, galera!